Olá! Hoje vamos falar sobre o livro Inocência, do escritor Alfredo Visconde de Taunay. Você conhece Visconde de Taunay? Não? Bom, então antes de falar do livro, vamos falar um pouquinho sobre o autor. Agora eu vou falar um pouco sobre a biografia de Visconde de Taunay. Ele se tornou professor de Geologia e Mineralogia da Escola Militar. Seu nome completo é Alfredo Maria Adriano de Scragnoli Taunay. Foi engenheiro militar, professor, político, historiador, romancista, teatólogo, biógrafo, etnólogo e memorialista. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 22 de fevereiro de 1843 e morreu em 25 de janeiro de 1899, aos seus 55 anos de idade. Tem origem aristocrata, neto do pintor Nicolau Antônio Taunay e filho do barão de Taunay. Em 1869, foi convidado pelo comandante das forças brasileiras em operação no Paraguai para ser secretário do seu Estado-Maior, sendo encarregado de redigir o Diário do Exército, que foi publicado no ano seguinte. Depois da guerra, foi promovido a capitão e terminou o curso de engenharia. Em 1871, publicou seu primeiro romance, chamado de Mocidade de Trajano, com o pseudônimo de Silvio de Nardo, que usou em grande parte de suas obras de ficção. Sua publicação chamou tanto a atenção do povo brasileiro para o escritor que acabou sendo indicado por Visconde do Rio Branco para ser candidato a deputado-geral do estado de Goiás. Foi eleito para a Câmara dos Deputados em 1872. Seu mandato foi renovado só em 1875. Ficou um ano como presidente da província de Santa Catarina. Como não havia mais lutado para o exército, no qual já havia sido promovido a major em 1875, ele praticamente se demitiu do posto 10 anos depois, pois havia sido tomado pelas atividades da política e nas letras. Em 1878 caiu seu partido, então ele partiu para a Europa em uma longa viagem de estudos. Em 1880, ele voltou ao Brasil e começou uma intensa atividade em prol de medidas como casamento civil, imigração, libertação gradual dos escravos e naturalização automática de estrangeiro. Voltou a ser deputado em 1881 a 1884 por Santa Catarina. Um ano depois se tornou candidato a deputado pelo Rio de Janeiro, porém acabou sendo derrotado. Ele dirigiu o Paraná de 1885 a 1886, colocando em prática sua política imigratória. Em 1886, eleito deputado-geral de Santa Catarina, logo em seguida senador dessa mesma província, no Senado era um dos mais ardorosos partidários da abolição. No dia 6 de setembro de 1889, ele recebeu o título de Visconde. Estava em alta preeminência dos negócios públicos quando a proclamação da República cortou sua carreira, dado um intolerante com que permaneceu monarquista até a morte. Foi oficial da Ordem Rosa, cavaleiro da Ordem de São Bento, da Ordem de Avis e da Ordem de Cristo. Taunay foi um grande trabalhador, patriota, homem público esclarecido e um apaixonado homem de letras. Suas obras de ficção abrangem, além do romance, as narrativas de guerra e viagem, descrições, recordações de depoimentos, artigos de críticas e escritos políticos. Foi um pintor e deixou várias composições. Agora que já sabemos um pouco sobre o autor, vamos conhecer o livro. O livro foi lançado em 1872, 2 anos depois de ser assinado o Tratado de Paz entre Brasil e Paraguai. Naquele período, o romantismo dominava, mas já havia traços de realismo aparecendo nas obras literárias brasileiras. Inocência é um exemplo dessa transição. Apesar de ser um romance regionalista, apresenta traços naturalistas. A obra representa como exemplos de traços romantistas a idealização da mulher, predomínio da emoção e valorização da natureza. Os personagens do livro são Inocência, a protagonista da história, uma moça sertaneja, meiga, carinhosa, bela e simples, que foi prometida pelo pai a Manecão, mas no fundo gosta de Cirino. Manecão, um negociante de gado. Simples, rude e violento, porém rico, desperta interesse no pai de Inocência, que a promete em casamento a ele. Pereira, rude e autoritário, conservador de costumes
e morais patriarcais. É pai de Inocência. Cirino possui um bom caráter e caminha pelo sertão, passando-se por médico, utilizando seus conhecimentos farmacêuticos para cuidar das pessoas. Meyer é um naturalista alemão que vem para o Brasil para conhecer novas espécies de insetos. Acaba se hospedando na casa de Pereira, porém possuía uma carta de Chiquinho. Gera certa insegurança no anfitrião, quando elogia Inocência. Antônio Cesário, padrinho de Inocência. Ele tenta ajudá-la em seu romance com Cirino. Tico lembra o Quasímodo de Victor Hugo. É um anão mudo que vigia Inocência e entrega seu romance com Cirilo a seu pai. Chiquinho, irmão mais velho de Pereira, que envia uma carta a ele através de Meyer. Maria Conga, uma criada negra de Pereira. A história se passa no sertão do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Esse cenário é bem conhecido pelo autor, que descrevia com detalhes, não apenas fisicamente, mas também socialmente e culturalmente, através dos costumes sertanejos retratados. Vamos ler um trecho que retrata bem isso. O legítimo sertanejo explorador dos desertos não tem em geral família. Enquanto moço, seu fim único é devassar terras, pisar campos onde ninguém antes pusera o pé, vadiar rios desconhecidos, despontar cabeceiras e furar matas, que descobridor algum até então haja varado. Cresce-lhe o orgulho na razão da extensão e importância das viagens empreendidas, e seu maior gosto cifra-se em enumerar as correntes caudais que transpôs, os ribeirões que batizou, as serras que transmontou e os pantanais que afoitamente cortou, quando não levou dias e dias a rodeá-los com rara paciência. Já o tempo em que se passa a história não é claro. As únicas datas que aparecem no livro são 15 de julho de 1860 e 18 de agosto de 1863, já no final do romance. A partir disso, sabemos apenas que se passa no século XIX. O narrador é onisciente e onipresente. A história é narrada em terceira pessoa, proporcionando uma visão ampla dos fatos narrados, conhecendo o exterior e o interior dos personagens. A linguagem é extensa e romântica, com uma descrição detalhada dos cenários e personagens. O autor usa bastante a fala regional nos diálogos, com vocabulário típico do Mato Grosso. Agora, vamos ler alguns trechos que mostram traços das características apresentadas. Essa areia solta e um tanto grossa tem cor uniforme que reverbera com intensidade os raios de sol, quando nela batem de chapa. Em alguns pontos é tão fofa e movediça que os animais das tropas arquejam de cansaço ao vencerem aquele terreno incerto que lhes foge de sob os cascos e onde se enterram até meia canela. Está aqui o doutor, disse-lhe Pereira, que vem curar-te de vez. Boas noites, dona, saudou Cirino. Tímida voz murmurou uma resposta, ao passo que o jovem, no seu papel de médico, se sentava num escabelo junto à cama e tomava o pulso doente. Caía então luz de chapa sobre ela, iluminando-lhe o rosto, parte do colo e da cabeça, coberta por um lenço vermelho atado atrás da nuca. Apesar de bastante descorada e um tanto magra, era inocência de beleza deslumbrante. Do seu rosto irradiava a singela expressão de encantadora ingenuidade, realçada pela meiguice no olhar sereno, que a custo parecia coar por entre os cílios sedosos a franjar-lhe as pálpebras, e compridos a ponto de projetarem sombras nas mimosas faces. Era o nariz fino, um bocadinho arqueado, a boca pequena e o queixo admiravelmente torneado. Ao erguer a cabeça para tirar o braço de sobre o lençol, desceram nada a camisinha de crivo que vestia, deixando nu um colo de fascinadora alvura, em que ressaltava um ou outro sinal de nascença. Razões de sobra tinha, pois, o pretenso facultativo
para sentir a mão fria e um tanto incerta e não poder atinar com o pulso de tão gentil cliente. Agora, sabendo dessas características e depois de ter lido alguns trechos, eu vou explicar a vocês o enredo do livro. Pereira vivia em uma fazenda no sertão mato-grossense com sua filha Inocência, de 18 anos. A jovem havia sido prometida em casamento por seu pai a Manecão, um criador de gado. Um dia Pereira encontrou Cirino, um jovem que havia estudado farmácia e se dizia médico, e medicava as pessoas sertão afora. Como sua filha estava doente, Pereira pede que Cirino a cure, e com o tempo o médico e Inocência acabam se apaixonando. Eles viviam um amor proibido, já que ela estava prometida em casamento a outro homem. Por mais que tivesse cuidado para que ninguém descobrisse, Tico, um anão mudo que tinha a função de vigiar a Inocência, descobre. Enquanto os dois jovens vivem seu romance escondido, Pereira está ocupado preocupando-se com o naturalista e caçador de borboletas alemão que aparece em sua casa, Meyer. O alemão estava no Brasil para descobrir espécies de insetos e levá-las à Europa, e acabou se hospedando na casa de Pereira porque levava uma carta de seu irmão. Mas elogios que faz à Inocência acabam gerando desconfiança por parte de Pereira. Essa situação se mantém até que Inocência declara que não quer se casar com Manecão. Ele e Pereira ficam desconfiados que ela está apaixonada por Meyer e chegam a considerar matá-lo. Mas Chico, que sabia da verdade, dá um jeito de contar a Pereira que não é por Meyer que sua filha está apaixonada, e sim por Cirino. Diante disso, Manecão decide matar Cirino. O segue e atira nele. Antônio Cesário, o padrinho de Inocência, que já sabia do romance e havia tido sua ajuda solicitada pelo casal, encontra Cirino agonizando no chão, e esse pede ao homem que não deixe que Inocência se case com Manecão. Cirino acaba morrendo por causa do tiro, e 2 anos depois sua amada também morre, mas ela de tristeza. E Meyer, de volta à Europa, apresentava sua descoberta feita no Brasil. Uma borboleta que ele chamou de Papilo Innocentia, em homenagem à jovem Inocência, cujo corpo agora descansava no sertão do Mato Grosso. Bom, então é isso. Não deixe de ler o livro, porque a experiência e a compreensão vão ser muito maiores que só com esse vídeo. E esse foi o nosso vídeo sobre Inocência de Visconde de Tonai. Esperamos que você tenha gostado.